Bom, o outro tipo de polimorfismo que a gente tem aqui em Java é a sobrescrita, que eu utilizei até no primeiro exemplo de definição de polimorfismo. Tá, então, o polimorfismo de sobrescrita, também conhecido como sobrescritas de métodos ou override, tá, aquela palavra em inglês, ocorre quando uma subclasse fornece uma implementação específica para um método que já está definido em sua superclasse. Tá? Então, aqui veja só, pessoal, na sobrescrita nós temos herança. No outro exemplo eu não falei nada de herança, né, quando eu falei de sobrecarga. Aqui não, aqui a gente precisa de herança, senão não vai acontecer a sobrescrita. Por quê? Ocorre quando a subclasse fornece uma implementação específica para um método que já está definido na sua superclasse. A sobrescrita permite que uma subclasse substitua o comportamento de um método herdado da superclasse. Então, nesse caso, vai ter um método na superclasse que ele vai fazer alguma coisa e nós vamos pegar, reescrever ele na subclasse com um comportamento específico. Isso é herança. E é interessante isso porque tudo que está feito na tua superclasse, tu não vai para fazer novamente. Tu vai pegar, simplesmente chamar o que foi feito lá e depois continuar fazendo o que precisa ser feito aqui na subclasse. Vamos fazer um exemplo que é o seguinte. A gente vai fazer um exemplo de uma classe base chamada livro, um livro qualquer. E aí esse livro ele vai ter título, autor e ano de publicação, e ele vai ter também um método chamado de descrição, que é só para mostrar essas coisas, tá? Título, autor e ano de publicação. E nós vamos ter uma classe filha chamada livro didático, tá? Ou seja, um livro didático é um livro, então ele vai ser uma subclasse e a gente vai reescrever o método getDescrição. Por quê? O que vai ter de diferente no nosso livro didático? O nosso livro didático ele vai ter também, além de autor, título e ano de publicação, ele vai ter também a disciplina. Tá? E aí, o que nós vamos fazer como sobrescrita aqui? Nós vamos reescrever o método descrição e a gente vai chamar o getDescrição, a descrição do livro da classe pai, e vamos adicionar uma nova informação que é a disciplina. Vamos ver como é que fica isso aqui? Então, vamos aqui, vou criar uma classe chamada livro, e eu vou criar uma outra classe chamada livro didático. E eu vou chamar testar livro, tá? Testar livro, que é para a gente chamar o objeto ali e testar livro, tá? Então, polimorfismo de sobrescrição tem que ter herança, né? Então, o meu livro didático, ele é um livro, então ele vai extend livro, certo? Na minha classe livro, eu vou colocar os atributos, todos com os private aqui, tá? String título, vou colocar que ele vai ter um autor, e vou colocar um int ano de publicação, tá? Eu vou escrever um construtor para inicializar essas variáveis, que eu não quero fazer nenhum get e o set aqui, vou usar logo um construtor. O construtor, nesse caso, ele vai ter que ser público, né? Que eu quero que todo mundo veja ele. Tem o mesmo nome, todo construtor tem o mesmo nome da classe, e vou inicializar aqui string título, string autor e int ano publicação. Eu vou pegar essas variáveis aqui e colocar nos meus atributos. Então, os atributos que eu tenho aqui é this.título, que recebe título, e o this.autor, que recebe autor. E o nosso atributo ano de publicação recebe publicação, né?
ano de publicação aqui. Então, essas variáveis locais vão passar para cá para meus atributos. Vou fazer um método chamado aqui, que ele vai retornar a descrição desse livro. Então, eu vou colocar aqui descrição livro, tá? Como ele vai retornar isso, eu só vou dar um return aqui. Vou colocar direto aqui. Vou colocar aqui título. No título eu vou colocar aqui no outro autor, né? E aqui vai ser ano de publicação. Vou colocar uma vírgulazinha aqui para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou colocar o this.título e aqui o this.autor e aqui o this.ano de publicação. Ano de publicação. Beleza. Aqui na nossa classe livro, todo livro vai ter, qualquer livro que seja, ele vai ter que ter título, autor e ano de publicação, e de qualquer livro eu também consigo mostrar dele o título, o autor e a descrição aqui. Deixa eu dar um enter aqui só para ficar mais bonitinho. Beleza. Agora, a gente vai criar um livro didático, que ele é um tipo específico de livro. Ó, aqui já começa a dar um errinho aqui, tá? Ó, tá, aparece daqui, porque a gente precisa implementar algumas coisas. Então, se eu digo que livro didático é filho de livro, logo ele fica esperando 3 coisas aqui. Ele já está esperando da gente, aqui, ele está esperando o quê? Como eu disse que tem um construtor aqui, e ele está esperando que eu passe para esse construtor o título, o autor e o ano da publicação. E aí, ó, eu vou pegar aqui, eu vou ter que ter um construtor também para eu passar do meu construtor da classe filha para a classe pai. Então, eu vou dizer aqui, um construtor aqui é public livro didático. Livro didático. E aqui, pessoal, ó, um livro também, ele não tem título, ele não tem autor e não tem ano de publicação, então aqui eu vou ter que passar também, tá? Cadê esse livro? Então, do jeito que está aqui, eu vou passar para lá, porque quando ele receber, ele vai ter que ter isso aqui em cima. Mas, professor, aqui a gente já não fez isso aqui em cima? Fez. Então, o que a gente pode melhorar aqui? Se eu já tenho lá em cima isso pronto, né? Eu vou pegar e vou chamar o meu construtor lá de cima. Como é que eu uso? Eu uso aquela palavrinha reservada chamada super, tá? Super aqui. E aí eu faço assim, na verdade. Como é o construtor lá, né? Eu coloco daquele jeito. Assim. E aqui eu vou colocar o título, o autor, ano, publicação. Veja, ó, quando eu faço isso daqui, eu passo o título, o autor e o ano de publicação para cá, que é isso que ele está esperando, saiu o errinho daqui, porque ele estava dizendo que precisava, tá? E aí, o que a gente pode dizer que um livro didático ele tenha mais do que um livro qualquer? Ele vai ter um atributo chamado aqui de disciplina. Essa disciplina, por exemplo, os outros livros podem ser livros, né, de romance e tal, tem todos aqueles atributos. Agora, livro didático, ele precisa saber a disciplina que ele está atrelada também. Então, vamos colocar aqui, nesse construtor, ele vai esperar também um outro atributo, string disciplina. Tá? Aqui, e aí agora eu tenho que inicializar também essa disciplina aqui, que pega ali disciplina. Bom, um livro didático também tem descrição.
tá? Então, nós vamos ter que pegar e reescrever descrição livro. Nós vamos ter que pegar, vou até copiar aqui, tá? Nós vamos reescrever ele lá. E aqui nesse caso, o tipo de polimorfismo que eu estou fazendo, ele é um polimorfismo de sobrescrita. Então, eu uso essa palavrinha aqui, override. Significa que eu estou sobrescrevendo lá de cima. Entendeu? Override. Aqui. Veja só. Isso aqui já não está feito lá em cima. Eu não preciso repetir tudo isso daqui, porque já foi feito lá. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar, eu vou chamar. Como é que eu acesso a classe Python? Chamando isso daqui, super.descrição livro. Vou colocar só assim, só para a gente ver. Ó, se eu fizer desse jeito bem aqui, descrição livro, o meu livro didático vai ter todos as descrições de livro. Então, título, autor e ano de publicação. Eu não preciso escrever mais aqui embaixo. Mas ainda está faltando disciplina, que ele não tem. Então, eu posso vir aqui e colocar mais esse campo. Vou fazer assim, ó. Disciplina. E aqui eu chamo essa minha disciplina. Aqui. Olha como teve o reaproveitamento de código. Olha como teve o polimorfismo. O meu método descrição livro. Aqui. Ele fez o que ele tinha que fazer aqui em cima. Né? Por isso que eu chamei lá de cima de novo. Que eu não vou precisar fazer novamente aquilo. E vou adicionar as novas informações que eu quero. Né? Polimorfismo de sobrescrita. Override. Tem aqui uma relação de herança. Então, isso é importante. Então, nós podemos fazer aqui, testar livro, colocar o método principal e vou chamar dois objetos aqui. Um de livro e outro de livro didático. Livro 1, new, livro. Aqui ele vai ficar esperando os parâmetros dos livros, né? Senão vai dar erro. Então, eu vou ter que colocar aqui... São duas strings e um ano de publicação, né? Também dois aqui. Deixa eu ver. Título, autor e ano. Título, a volta. O autor, João Maria. Tá? E eu só pegar aqui livro 1. .get descrição, ele vai mostrar aquilo lá para mim. Agora eu vou criar um livro didático, tá? Livro didático. Então, livro didático, DT. Tem aqui, new. Ó, e aqui, ele vai esperar tanto esses dois aqui, mais a disciplina, né? Então, aqui vai ser Química Geral. Química Geral. Aqui vai ser da Glória. E o ano pode ser 2022 também. Mas aqui eu tenho que adicionar a disciplina, porque ele está esperando a disciplina, olha. Está esperando aqui. Ó, tá esperando aqui uma disciplina, se não colocar dá erro. Então, vamos colocar aqui a disciplina. A disciplina é química, né? Ponto e vírgula. Volta aqui. Beleza. Se eu mostro aqui, eu vou chamar o método polimórfico chamado descrição do livro. Livro dt.descrição. Como ele é uma string lá, né? Eu tenho que colocar um salt aqui, senão ele não vai aparecer nada. Isso mesmo. Então aqui tem que ter um salt. Um system.out.println. Tá? Mesma coisa aqui. A referência que tem que estar correta aqui, senão dá erro. Pronto.
Aqui, ó, executar, se der certo, né? Ó, olha só. Então, eu tenho uma classe pai, tudo quanto é livro, vai mostrar para mim aqui, ó, a volta, autor João Maria, onde publicação 2002. Tudo certinho. Mas aí eu lembro que também eu tenho um livro didático. Ah, eu tenho um livro didático, mas um livro didático, ele é um livro. Então, eu vou dizer que ele é filho de livro, vou reaproveitar tudo que ele tem do livro, né? Não preciso reimplementar. Por exemplo, ó, o livro não tem título, autor, ano, publicação. Então, aqui, ó, e aqui também tem, mas eu já uso o lá de cima. Isso aqui é herança, tá? Simplesmente herança. Agora, aqui embaixo, eu sobrescrevi o método descrição livro, que aí sim é polimorfismo, porque os dois têm descrição. Só que na descrição do livro só tem o título, autor e ano de publicação. Agora, livro didático, eu tenho tudo aquilo, por isso que eu só chamei aqui, nem precisei escrever tudo de novo, os atributos, e adicionei algumas coisas a mais, que foi disciplina. Então, a gente tem uma sobrescrita de método.